dia, meu nome é Circe Maria Fernandes Bittencourt. Eu sou professora de prática de ensino de História e de pós-graduação em História da Educação na Faculdade de Educação da USP. Eu me doutorei exatamente sobre essa questão que eu vou tratar aqui, que é a história um pouquinho do livro didático, mas mais do que a história do livro didático, fazer uma discussão sobre duas questões básicas que hoje estão dentro, digamos assim, das problemáticas da escola. O que é um livro didático? Afinal, quais são as concepções que se tem de livro didático? Então, essa é uma primeira questão que nós vamos discutir um pouco aqui. O segundo tópico é sobre os diferentes usos possíveis do livro didático. Então, considerando a primeira parte, sobre o que é um livro didático, é muito difícil definir livro didático. E é interessante que quando se fala em livro didático, todo mundo sabe o que é. Mas, se pedir para alguém definir o que vem a ser esse livro, dificilmente alguém fará isso. Há muitas pesquisas sobre livro didático, né? O livro didático tem se constituído em um objeto de pesquisa há aproximadamente 30 anos. De uma maneira geral, nós temos dois tipos de análises sobre ele. Um tipo de análise que predominou nos anos 70 e nos anos 80 falava do livro didático em seus aspectos ideológicos. Tem um livro básico, não é? Digamos assim, fundante dessa análise, que foi o livro do Humberto Eco, né? As Belas Mentiras. A partir desta obra, no Brasil, em outros lugares também do mundo, o livro didático passou a ser analisado muito dentro desta ótica, quer dizer, o livro didático como um veículo de uma determinada ideologia, especialmente a ideologia da classe dominante, ou de setores da classe dominante, que faziam a manutenção de determinados estereótipos, de preconceitos, de organização, enfim, da sociedade, além das relações políticas e do papel do homem na sociedade. Os livros preferencialmente analisados nessa época eram livros de primeira a quarta série, além de dos livros de história, né? A disciplina História é considerada a mais ideológica das disciplinas. Não que as outras não sejam, mas ela é mais aparente. Bom, passada essa época em que se constatavam essas questões, houve um desdobramento a partir dessa análise ideológica, em que o livro foi analisado muito pelos seus conteúdos e a questão da linguagem do livro didático. Esse é um outro momento que ainda prevalece em muitas das pesquisas sobre a produção didática, em que se tenta captar os erros dos livros didáticos, as falhas conteudísticas dessas obras nas diversas disciplinas, procurando mostrar, entre outras questões, as clivagens entre o que a produção científica faz e o que aparece na obra didática. E a obra didática, ela aparece muito como digamos assim, um produto conservador e um produto distanciado vamos dizer assim, do que a ciência tem produzido nos últimos tempos. Essas clivagens, então, têm sido objeto de análises, né, de muitos pesquisadores. Bom, em nenhuma dessas pesquisas aparece a questão do que vem a ser livro didático. Quer dizer, o livro didático, então, aparece de uma forma implícita como aquele depositário de conteúdos, mais ou menos distanciados das pesquisas acadêmicas. Mais recentemente, o livro didático tem sido analisado de uma forma mais abrangente. Pessoalmente, fiz uma pesquisa sobre a história do livro didático brasileiro, procurando inserir essa obra dentro de uma concepção um pouco mais ampla sobre o que vem a ser cultura escolar.
ele como um objeto da escola, ele como um produto específico produzido para e pela escola. Nessa linha, outros autores também têm feito análises semelhantes, colocando então o livro didático dentro de uma abrangência maior e concebendo o livro didático de uma forma mais complexa, procurando ver a natureza específica desse livro. O que o livro didático é diferente de outros livros didáticos? De outros livros, não didáticos, desculpe. Qual o papel dele, efetivamente, na escola? Nós sabemos hoje que o professor é muito dependente do livro didático. Existe uma relação intrínseca entre o método do professor e o livro didático. Ele tem, na atualidade, um papel fundamental na sala de aula. Tem professores que dizem, não, eu não uso o livro didático. Não, eu sou contra o livro didático é o grande inimigo, né? Nessa concepção, é o grande inimigo do saber. O livro didático possui verdades acabadas, o aluno não tem como avançar e ele acredita em tudo que está escrito no livro. Mas, mesmo para professores que não usam o livro didático e utilizam laboratórios, utilizam filmes, utilizam outras formas de trabalhar com o aluno, trazem artigos de jornal, de revistas. Mas mesmo para esses professores, eles usam o livro didático para preparar aulas. Quer dizer, o livro didático é, de alguma forma, um referencial. Muitos usam textos de livros didáticos em determinados momentos do curso dele para as aulas. Então, o livro didático ele está presente praticamente, eu poderia afirmar, no Brasil, em 95% das nossas salas de aula. Bom, a questão que hoje se coloca é isso. Como que nós podemos fazer uma leitura que abranja todos os aspectos, então, do livro didático? Já que ele mesmo concebido como um mal ou concebido como um bem, de formas, digamos, maniqueísta, até de observar esse produto, nós podemos analisá-lo criticamente, mas de uma forma mais abrangente, que não seja só no aspecto ideológico, só no aspecto do conteúdo. Um pesquisador francês, Alain Chopin, tem desenvolvido bastante pesquisas nessa linha e é concordando com ele que eu coloco essa, vamos dizer assim, essa visão mais ampla sobre o livro didático. O livro didático é uma mercadoria, pertence à indústria cultural, é um produto dessa indústria cultural. O livro didático é fabricado. Então, normalmente, a gente atribui o nome de um autor do livro didático como responsável pela obra. Então, fulano de tal fez uma obra assim, assado. Bem, boa, má, com essas ou outras questões complicadas, erradas, enfim. Bom, mas nós temos que observar que o livro didático tem várias, né, ele possui por trás dele outros sujeitos no seu processo de fabricação. Uma figura importantíssima na obra didática é o editor. Primeiro é o editor que escolhe o autor da obra didática. Tem os técnicos, os gráficos. Uma diagramação de página não é de responsabilidade do autor, é de responsabilidade de técnicos. Então, hoje em dia, é fácil a gente virar, né, a capa do livro e você vê a série de sujeitos presentes na produção do livro didático. Então, a responsabilidade nem sempre, né, e cada vez menos tem sido do autor do livro didático hoje em dia. Você tem uma série de pessoas envolvidas na fabricação e na elaboração de um livro didático. Nesse aspecto de produto fabricado,
confeccionado por vários sujeitos, nós temos, então, um problema seguinte. Há um desenvolvimento tecnológico da produção gráfica, por exemplo, hoje com computadores e tudo mais, cada vez mais se aperfeiçoam, né, os métodos de fabricação de uma obra, mas, né, nem sempre essa produção qualitativa, digamos assim, chega no livro didático. Por quê? Qual a outra característica dele? Ele é um produto de alta vendagem. Mas ele não pode ser caro. Ele tem que ser barato. Os consumidores, né, do livro didático, eles são consumidores determinados pela escola, pelo professor. Né? O aluno é obrigado, é compulsório. Né? Ele é obrigado a comprar o livro didático ou a ter o livro didático, né? Conforme a distribuição desse livro. Mas o que é significativo em tudo isso é perceber que as editoras, né, estão se constituindo cada vez mais como centros de dominação dessa cultura escolar. As grandes editoras de livro didático concentram-se na cidade de São Paulo. Das 10 maiores editoras, 8 estão em São Paulo, de livros didáticos. Nós temos, eu não vou aqui entrar em detalhes sobre toda a história das editoras de livro didático, mas nós temos o boom dessa indústria cultural depois do acordo McUsaid. Claro que não só por causa do acordo McUsaid, mas foi exatamente a partir do momento em que a escola também se ampliou para amplos setores da sociedade. Houve um crescimento evidente nos anos 70 da população educacional e um aumento significativo da produção do livro didático. Está associado, evidentemente, às questões que envolveram a formação de professores nesse período, formação, em geral, bastante precária de professor, não houve investimento do poder educacional na formação de professores, nem na inicial, nem na contínua, sendo que grande parte de professores tem sido formado pela rede particular, em cursos rápidos e que tornam o professor muito mais dependente da obra didática, à medida que ele não tem autonomia e nem domínio sobre o conteúdo dele. Isto aí é algo extremamente significativo. Né? Você pode estabelecer essa relação com bastante tranquilidade. Mas o livro didático, sendo uma mercadoria significativa no mercado editorial, o Brasil, sem dúvida nenhuma, ele é o livro que é mais vendido, né? Diferentemente de outros países. Como a França, por exemplo, o livro mais vendido é livro de romance. São os romances, livro desse tipo. No Brasil, isso aí está em 4º lugar. Sem dúvida, é o livro didático o que tem a mais alta vendagem e ela não decai. Só que o livro didático é vendido só no começo do ano. O livro didático é vendido, né, na hora que o ano letivo vai começar. Né? Novembro, dezembro, começam-se, né, as reuniões com os professores, né, as editoras começam a fazer uma abordagem com o professor, para ele escolher o seu livro, né? E tem diversas formas, né, de captação desse professor em vários lugares do Brasil todo. Né? Centrando em São Paulo, há um processo de divulgação intenso, né, pelo Brasil todo. E o que nós vemos hoje é assim um assédio, digamos assim, ao professor pelas editoras para que ele possa comprar. Mas nós temos um outro problema que a política educacional está disposta, aparentemente, a comprar livros para todos os alunos, pelo menos do ensino fundamental, e distribuir nas escolas. E daí o papel do Estado é outro elemento significativo na produção didática. É um outro sujeito que está presente de forma implícita na produção didática, porque ele é o grande comprador do livro didático. O Estado, sem dúvida, é o que mais compra livro didático, é o maior comprador de livro didático. E ele agora está passando por um processo de avaliação dessas obras, né?
da produção didática. Porque dentro da história do livro didático, até os anos 40, nenhum livro ia para a escola sem a aprovação de um conselho, né, do Ministério da Educação, que determinava se a obra podia ou não podia ir para a sala de aula. Atualmente, tem liberdade, né? Quer dizer, o liberalismo permite, cada um produza o que quiser e cada um consuma o que quiser. Mas o Estado agora, novamente, ele se coloca como alguém que vai avaliar a produção didática para que ele possa comprar esse livro. E aí a ambiguidade do Estado, né? Ele também aparece em outros momentos na produção didática, mas de uma forma implícita que eu vou falar posteriormente. Então, essa figura do Estado, né, determinando um pouco o mercado, faz também com que, quando o Estado compra, segundo os editores, ele compra por um preço muito mais barato do que o que é vendido nas lojas, né, nas livrarias. Então, o que acontece? Um livro didático, quando ele é comprado pela FAI, ele muda de qualidade. Ele fica inferior em qualidade. Então, os livros didáticos hoje, eles apresentam algumas características, né, que precisam atrair o público professor, para o professor escolher o livro que seja comprado ou pelo aluno, pelas famílias que vão arcar com as despesas, em geral nas escolas particulares é isso que acontece, ou pelo Estado. Então, hoje você tem, assim, intermediando o processo de compra, a figura do professor. Então, ele hoje aparece como um sujeito também importante no processo mercadológico do livro. Tá? Ele sempre apareceu, mas agora ele surge com maior importância nesse processo. Nós vamos ver um exemplo, por exemplo, de atração, né, do livro didático para uma vendagem, tá certo? Bom, então, o livro didático como um objeto cultural tem que ser visto exatamente nessa perspectiva e nessa dimensão. Bom, considerando então que o livro didático tem que ser adquirido, né, pelos alunos via professor, as editoras, e é interessante marcar isso, elas têm concorrência, uma grande concorrência entre si. Mas, se nós observarmos os livros didáticos, eles têm sempre o mesmo tamanho, independente da editora. Tá certo? E mais ou menos para o ensino de primeiro grau, o mesmo número de páginas. É claro, para um livro de 5ª a 8ª série, ele é um pouco mais grosso. Para um livro de 1ª a 4ª série, ele é menor em quantidade de páginas. Tá certo? Bom, o livro didático de 2º grau, por exemplo, ele já tem outra formatação. Este é o formato clássico que todas as editoras têm de um livro de 1º grau. O 2º grau já tem tamanhos diferenciados. São mais grossos, né, o número de páginas não é semelhante, ele já passa a ter outras características. O de 1º grau, sem dúvida, possui esta característica, sim, de formatação, que corresponde ao caderno, né, o chamado caderno universitário do aluno. Então, hoje, o tamanho do caderno corresponde ao tamanho do caderno do livro do aluno. Bom, uma outra característica que chama muito a atenção é a capa. A capa é fundamental na atração, né? Os alunos, em geral, eles dizem assim, eu estudei, o livro que eu estudo de geografia é um de capa amarela, né? Outro diz, não, é um assim que tem um desenho meio preto, assim, na capa, né? Eles pegam muito pela cor da capa. Eu mesma me lembro, né? No 2º grau eu estudei, quando, 2º grau nem era, na minha época era ainda clássico e científico, né? Mas eu me lembro que eu estudei matemática num livro Cor de Abóbora, né? Então, a cor, ela é uma atração, né? E é marcante. Bom, hoje em dia, você tem livros, né, que são ou produzidos com uma capa desse tipo, tá certo? De curta resistência, digamos assim. E você hoje está tendo assim, uma outra concorrência com livros com capas muito mais caras, né, que é o espiral e capa dura. Né?
para atrair a vendagem, evidentemente. Isso não significa se o conteúdo mudou ou não do livro didático. Significa que a capa está mais bonita, né? Mais atraente. É como nós comprarmos uma fruta, né? A gente compra a fruta, né? Que a cor é mais bonita e me parece mais saborosa. Então, nesse aspecto, é preciso notar que nem sempre as mudanças de forma significam mudanças de conteúdo, né? Uma outra questão que aparece no livro didático é que ele quer concorrer com aquilo que nós chamamos dos meios de comunicação audiovisuais. Então, o que tem aparecido hoje cada vez mais nos livros didáticos são as ilustrações. Os livros estão cada vez mais, né, repletos de ilustrações, né, todos eles têm, né, não há livro didático sem ilustração, não tem livros em que a quantidade de ilustração de uma página, né, concorre com a parte do texto escrito, né? Outras ela domina, né, frente ao texto escrito. Isto é significativo, né, dentro de uma diagramação, por exemplo, de páginas, e à medida que nós vamos vendo os livros indo para o segundo grau, sempre tem ilustração, mas a ilustração começa a diminuir de tamanho, né? Ela vai se reduzindo, né? A ilustração, ela aparece mesmo como uma ilustração, não como algo que está relacionado diretamente ao texto. E a questão que se coloca é que se isso é atraente, ou parece atraente, mas eu gostaria de levantar aqui uma questão para o professor pensar, é se o livro tem que conter tantas imagens, e como é que fica a parte escrita? Não é? O texto escrito, ele tem que diminuir cada vez mais numa sociedade que tem se informado cada vez mais pela informática, por outros instrumentos, né, visuais e sonoros, pelos filmes, né? Então, essa é uma questão que cabe ao professor estar refletindo sobre ela. O livro didático, ele está perdendo cada vez mais, né, em relação ao seu uso inicial, que é desenvolver a capacidade da leitura dos signos escritos, né? O aluno tende a escrever menos e ler menos. Se nós estamos na escola utilizando o livro didático para desenvolver no aluno a vontade de ler textos escritos, né, como é que fica o livro didático, que diminui cada vez mais a parte escrita? E aí entra um outro problema, né, complexo, né, é a questão mesmo dos conteúdos, né, que eu quero agora destacar. Então, a primeira questão que nós levantamos até agora foi que o livro didático é um objeto fabricado, é uma mercadoria. O segundo ponto é que, evidentemente, a importância do livro didático está em que ele é, sem dúvida alguma, né, importante porque ele explicita os conteúdos das disciplinas. E aí entra outra vez a figura do Estado. Por que o Estado está presente nessa parte? Porque o livro didático, ele segue o programa curricular oficial. E nesse sentido, quem determina o programa oficial é o Estado. Portanto, o livro didático, ele desempenha o papel de organizar, sistematizar o conteúdo proposto nas propostas curriculares. Não é? E daí o fato do professor ver, mesmo que ele discorde da interpretação de determinados conteúdos, mas aquele conteúdo ele aparece concretamente no livro didático. Então, você vai falar sobre, tem que ensinar energia. Bom, o que é ensinar energia? Está lá na proposta curricular. O livro didático explicita com conteúdos, capítulos, organiza um determinado conteúdo e coloca lá no livro. Então, o professor pode discordar até do conceito de energia que está ali, mas ele está explicitado e sistematizado de alguma forma no livro didático. Historicamente, foi sempre essa a grande importância do livro didático. Aliás, primeiro nasceram os livros didáticos, depois nasceram os programas curriculares,
né? Hoje nós temos, aliás, há muitos anos nós já temos uma inversão. As propostas curriculares é que determinam os conteúdos dos livros didáticos. Os livros didáticos organizam os capítulos, né, que em geral são determinados pelas aulas dos professores, pelos bimestres e coisas do tipo. E aí entra um outro complicador nesse processo todo. Se o livro didático ele vai colocar e sistematizar um conhecimento proveniente das propostas curriculares, ele, por outro lado, recorre à ciência de referência. Então, a ciência de referência, com seus conceitos, com as suas complexidades, seu rigor metodológico, tem que ser transposto numa linguagem acessível para alunos pequenos, para jovens e para adolescentes. Aí que vem outro problema. Paulo Freire dizia o seguinte: é muito comum a gente ver uma questão entre linguagem simples e linguagem simplificada. Linguagem simples é explicar de forma simples coisas complexas. Linguagem simplificada é simplificar uma realidade ou um dado científico qualquer. E normalmente em livro didático a gente vê isso. Você simplifica questões extremamente complexas. E tem que ser em poucas frases. E frases muito bem construídas e conceitos muito bem elaborados. E aí entra a questão da linguagem. Então, um bom autor, e aí vem muito o papel do autor, um bom autor é aquele que consegue, né, pegar um conteúdo científico e sistematizar, sintetizar dentro de uma linguagem que é para um público enorme e de outro nível e de outra idade esse conhecimento. E aí é o que a gente chama de produção do conhecimento escolar, que é dificílimo. Eu reconheço que para os autores isso é um dado complicadíssimo. Não é fácil fazer isso. O que as editoras têm feito hoje em dia? Eles têm feito copidescagem, né? Então existe um outro personagem que entra nessa história. Em geral, jornalistas têm sido muito contratados por editoras exatamente para ter uma linguagem comunicativa mais intensa, né? Ou mais eficiente. E isso, às vezes, gera muitos problemas, né, entre autores e editores, né? O papel da copidescagem tem sido hoje enfaticamente introduzir questões e problemas na produção didática. E é também nesse momento em que nós podemos perguntar se a leitura do texto escrito é mais ou menos eficiente que a leitura de imagens. Bom, se nós temos uma leitura de texto escrito e podemos fazer uma interpretação do texto escrito, existe uma leitura crítica das imagens? Essa é uma outra questão que cabe aos professores estarem indagando. Como que o livro didático trabalha, né, com as informações iconográficas da obra didática? Também como um dado de verdade? Também como um conhecimento acabado? Ou há uma leitura crítica de uma imagem dessa? Né? Quer dizer, o que é uma flor na natureza, o que é uma flor fotografada? Né? Como é que se fotografa uma flor? Quem fotografa a flor? Né? Bom, essas são algumas das questões sobre esse conceito. Em relação, portanto, à concepção de livro didático, vou retomar. Primeiro, ele é um objeto do mundo mercadológico. Segundo, ele é um objeto que privilegia a questão dos conteúdos escolares. Ou seja, ele é o suporte dos conteúdos das diferentes disciplinas escolares. O terceiro aspecto para a gente ter uma correta concepção, digamos assim, de livro didático dentro da complexidade dele, é que além dele ter conteúdos das disciplinas, ele contém os conteúdos pedagógicos. Ou seja, ele não só diz para o professor o que ele tem que ensinar, mas ele também diz para o professor como
ele tem que ensinar, porque ele contém os exercícios, as atividades que os alunos têm que realizar com aquele conteúdo. E ele significa, nesse momento, a visão pedagógica que a sociedade tem do que vem a ser aprendizagem. O que é o ato de aprender? O livro didático diz isso através dos exercícios e atividades que ele contém. Se ele simplesmente faz o aluno, dentro de uma pergunta, dizer e repetir o que está no texto, ele está dizendo que aprender é simplesmente memorizar um conteúdo. Se as atividades que ele demanda aos alunos são de outra natureza, mais intelectuais, que capacitam o aluno a pensar, a estabelecer relações, a estabelecer comparações, ele então tem um outro, né, meio de dizer para o professor o que é o ato de aprender. O professor gosta do livro didático porque ele tem exatamente essas duas coisas. Ele tem um conteúdo e ele já tem o que o aluno deve fazer, como que o aluno deve aprender. E aí até é interessante que muitos alunos gostam do livro didático exatamente por isso. Uma vez numa pesquisa que nós fizemos em São Paulo com alunos da periferia de curso supletivo, o professor queria tirar o livro didático da sala de aula, não queria adotar nenhum. E os alunos começaram a discutir dizendo assim, não, mas eu quero o livro didático. E aí foi assim um embate, né, entre professores e alunos, né? Aí nós vamos, bom, melhor é perguntar para os alunos, já que eles querem, por que eles querem o livro didático. E as respostas foram muito interessantes. E aí nós até estendemos essa pesquisa para um número muito maior de alunos para saber se ele gosta do livro didático e o que é o livro didático para o aluno. E as respostas foram as seguintes, bom, o livro didático é bom porque eu posso faltar aula. Porque se eu faltar na aula, a matéria está no livro. Eu gosto do livro didático porque lá está o questionário. Eu decoro o questionário e faço a prova. E um terceiro grupo foi muito interessante, no caso lá de São Paulo, dos cursos supletivos. Ele dizia, não, eu gosto só de levar o livro didático debaixo do braço. Porque tem muita batida da polícia nos ônibus, e aí eles pegam a gente. Quando eu estou com um livro, eu sou estudante, eles não mexem comigo. Quer dizer, é uma simbologia do livro didático extremamente complexa nesse processo todo. Quer dizer, carregar, transportar um livro didático dá status, né? Uma coisa que realmente a gente tem que pensar em todos esses significados do livro didático e saber, então, por que esse livro didático continua sendo tão utilizado e a necessidade dele, né, para os diversos grupos de consumidores, professores e alunos. Então, essa questão pedagógica do livro didático, ela dá um poder fundamental a ele, né? Reside até no próprio processo de avaliação do aluno. O aluno domina os conteúdos através dos exercícios propostos pelo livro didático. E o professor tem que saber analisar o que este conteúdo pedagógico significa no processo de aprendizagem do aluno. Bom, essa é o terceiro item, digamos assim, sobre a concepção de livro didático. E um quarto e último é que ele é realmente o veículo ideológico, né? Ele representa e transmite valores a todo instante na sua obra. Alguns pensam que ele pode ser mais ou menos ideológico. Concordo. Mas ideologia e valores ele está transmitindo sempre. O que uma sociedade mais ou menos está pensando naquele determinado momento histórico é colocado no livro didático. Eu vou dar um exemplo, os livros de matemática, né? Os livros de matemática, por exemplo, os problemas que são postos para os alunos resolverem. Fazer uma análise histórica desses problemas, você determina mais ou menos quais são as questões que, em determinado momento da sociedade, aquilo estava sendo considerado significativo. Está lá no livro didático, quer dizer, tem épocas que tem sempre aquela ideia da objetividade, né, da escola, né? A escola não é ideológica, né? Ela é como qualquer outra instituição.
né? Ela transmite valores todo instante. Isso nós não podemos, né, ser ingênuos em pensar, não, vamos ser objetivos e nada de ideologia nem de valor na escola. Ela tem. E o livro didático também contém isto a todo instante. Então, no exemplo, assim, o menino comeu 2 maçãs, 4 peras e não sei o quê, né? Parece objetivo, né? E até já foi discutido isso, quer dizer, maçã, pera, né? E até tem toda uma discussão já aqui sobre o Nordeste com as cartilhas, né? A Eva viu a uva, né? Que já foi, acho que bastante colocado, não tinha uva no Nordeste na época que a cartilha, né, que era produzida no Sul, né, vinha para o Nordeste, né? E aí eu sei porque a gente já fez um trabalho também com pessoas que chegam lá em São Paulo do Nordeste e eles falavam assim que o grande sonho deles chegar no Sul, em São Paulo, era comer uva, né? Porque eles tinham sido alfabetizados com a Eva viu a uva, né? E eles queriam ver a uva e comer a uva, né? Enfim, depois de tanta uva, né? Bom, qualquer desses conteúdos, né, eles são possíveis, né, de passarem por este, digamos assim, por esta análise, por essa dimensão cultural. E cabe ao professor fazer. E explicitar para o aluno, não é? E na hora em que o professor está lendo um livro, né, quais são os valores que estão perpassando obras, né, que aparentemente são mais ou menos responsáveis, digamos assim, por essa passagem ideológica. Então, sempre o livro de história, por exemplo, é o mais visado. E de ciências, né? Parece que o de matemática é neutro. Não, não é. Nenhum livro é neutro. Nenhum deles. Nenhum de artes. Nenhum deles é. Né? Todos eles representam, tá certo, os valores de determinados setores da sociedade, com maior ou menor intensidade. Bom, então esses são os 4 aspectos, né, que nós podemos determinar o que vem a ser um livro didático, ou seja, não procurar uma definição de livro didático, mas concebê-lo nessa complexidade da natureza intrínseca da obra didática, em que ele é diferente de outros livros. Nesse sentido, eu só queria então complementar dizendo assim, afinal, quando nós vamos catalogar um livro didático, como é que a gente sabe que ele é um livro didático, né? Para os grupos que trabalham, por exemplo, com organização de banco de dados, como Alain Chopin na França, que fazem assim um levantamento da produção didática, e pela própria Unesco, o livro didático é considerado toda a obra que o editor diz que é destinada à escola. Então, nesse sentido, não tem diferença, por exemplo, nesse aspecto, o que é um paradidático ou o que é um didático. Todos são livros didáticos. O paradidático tem as suas especificidades, mas ele continua sendo um livro didático. Porque o autor, ao produzir, e o editor, ao compor o livro, ele destina aquele livro para a sala de aula. E um outro aspecto é que a gente pode ver bastante, que até tem uma certa confusão entre livro didático e literatura infantil, literatura juvenil, é um livro didático que, na origem, ele não foi feito. O autor jamais pensava que aquilo ia ser um livro didático, mas no processo de utilização dele, ele se transforma em livro didático. Um exemplo mais clássico é o dos Lusíadas, né? O Camões não pensou em fazer um livro didático, mas ele se transformou num livro didático porque houve uma adaptação dos Lusíadas, né? Os autores, né, faziam adaptações da utilização do livro didático para a escola, retiravam capítulos. Eu me lembro bem que em 1860, mais ou menos, foi feita uma edição para as escolas brasileiras dos Lusíadas, e o autor, ele coloca bem na advertência inicial aos professores, ele fala assim, podem ler tranquilamente com seus alunos, porque toda a parte erótica eu tirei dos Lusíadas, não tem nada de erotismo, não vai trazer nenhum mal, né, para os jovens. Isso aí, tudo foi retirado do livro. Então, essas obras clássicas se transformam em livro didático e são consideradas obras didáticas, né? Você tem aí vários exemplos da literatura em geral. Tem, sei lá, os livros, né, do José de Alencar, né? Quando você tem os exercícios, né, o livro de literatura, ele passa a ser analisado para você descobrir o objeto direto, para fazer interpretação de texto,
de quem é o personagem, quem não é o personagem, ele se transforma em livro didático, ele passa a ser livro didático. Então, dentro de uma catalogação, isto, no ponto de vista técnico, é considerado um livro didático. Agora, a segunda parte da nossa fala aqui refere-se, então, aos usos. Bom, e aí, o principal personagem é o professor, né? É outro sujeito que está sempre, né, atrás do livro didático. Em princípio, os livros didáticos foram feitos para os professores. Vocês imaginam a seguinte situação. No século XIX, quando se criaram os livros didáticos, não tinha quase escola para formação, nem para o professor primário e muito menos para o secundário. Os primeiros cursos de formação de professor para o nível secundário começaram em 1930, né, as faculdades, né, as faculdades de filosofia, onde se iniciaram os cursos de formação de professor. E como é que se dava aula? O professor tinha que usar o quê? Ele usava livro didático. Então, o livro didático ele é pensado principalmente para o professor. O segundo personagem desse livro é o aluno, mas, em princípio, ele é um livro destinado aos professores. E o professor, evidentemente, nesse sentido, ele tem o poder dele, hoje em dia cada vez maior, porque ele pode escolher, né, um livro a ser adotado, e o segundo, porque ele tem ampla liberdade de trabalhar com o livro didático da maneira que ele quiser em sala de aula. E daí os usos de livros didáticos podem ser os mais variados. Você pode seguir fielmente o livro didático. E aí que eu acho que reside o perigo. Eu defendo a existência de livro didático, mas eu não defendo a existência da submissão total do professor ao livro didático. Quer dizer, o livro didático é que dita a aula. E aquela questão assim que eu sempre coloco, o professor chega e fala, é tal livro, alunos abram o livro na página tal, leiam tal página. Aí o questionário na sequência o aluno tem que fazer e a aula se limita a isto. Não. A questão fundamental nessa utilização do livro didático é perceber o livro didático como um dos vários instrumentos possíveis do trabalho do professor. Ele tem que ser um auxiliar do trabalho do professor, não a aula do professor. O livro didático, eu acho que tem que ser dado aos alunos, tem que ser oferecido aos alunos. Nós vivemos numa sociedade de pouquíssima leitura. A gente tem plena convicção que a maioria da população brasileira, a única vez que vai ter contato com o livro vai ser com o livro didático na escola. Eles não vão mais comprar livro, né? Eles leem revista, leem jornal, leem outras coisas, mas livro, né? Possivelmente muitos deles só terão na vida contato com o livro didático. Então é importante o aluno ter livro, manusear livros. E eu sempre digo o seguinte, isso aí também fizemos já como eu trabalho, né, como professor de prática de ensino, meus alunos estagiários são ótimos, né, quando eles vão para os estágios nas escolas, nós fizemos já há uns 4 anos sequenciais uma análise de como o professor utiliza o livro. Aí, mais especificamente de história, eu não posso generalizar a situação, mas eu acho que ela é possivelmente semelhante em outras áreas. O professor, ele dá o nome do livro no começo do ano, né, o nome do autor, da editora, para o aluno comprar. Mas ele não apresenta o livro para o aluno. Normalmente o professor fala assim, abra o livro em tal página. Ele não pede para o aluno procurar o índice. No índice nós vamos estudar tal tema, vocês procurem onde é que está. Jamais eu vi um professor fazer isso. O que isso significa? É simplesmente aparentemente é simples isso, mas isso significa que você está dando autonomia para o aluno, ensinando o aluno não apenas ler aquele conteúdo, mas ler um livro. Como ele vai ter uma autonomia para ir para uma biblioteca, né, e fazer uma pesquisa posteriormente? Ele tem que aprender a ver o que é um índice, né? Por outro lado, o professor também não apresenta autores para os alunos. Um livro normalmente não é visto por autor. Houve épocas, né, anteriores, na fase dos anos 50 e 60, que não tinha, né, esse excesso de editoras e de livros,
toda a memória, né, que a gente tem atualmente avaliado é extremamente significativa. Tem alguns livros didáticos que marcaram a vida das pessoas, né? Tem até um estudo que foi feito recentemente aqui sobre um autor, que era até do Rio de Janeiro, de 1860, só para vocês imaginarem, ele escreveu a obra dele em torno de 1868 a 78, nesses 10 anos do século passado. O livro foi editado até 1974 e utilizado nas escolas. É o livro do Felisberto. Até foi interessante porque tem até cordel. Eu aprendi a ler no Felisberto, não sei o quê, tem umas musiquinhas, até música também sobre o livro do Felisberto, né? Esse é um livro, então, esse, por exemplo, é o livro do Felisberto, é o autor do livro didático, né? Os alunos sabiam, né, quem era o autor do livro didático. Hoje em dia não, eles são coisas anônimas, né? Da mesma forma, a questão da leitura de textos e de imagens, né? Eu sempre tenho me perguntado se o professor lê, né, com os seus alunos as imagens contidas nos livros didáticos. Acredito que, com exceção de obras para o curso primário, em que, como nós vimos, né, a página é inteira uma ilustração, e isso tem variações conforme as disciplinas, de um modo geral, na área de história, as ilustrações estão lá para ilustrar, não para integrar o texto. Existem livros em que há uma preocupação exatamente entre ilustração e texto, né? Vou dar um exemplo, né? Tem autores que colocam, né, por exemplo, esta obra, não quero fazer propaganda, mas eu estou só dando o exemplo, do Brasil Vivo. Um dos autores, que é Cláudius, né, Secom, o Cláudius não é o autor de texto, nem é historiador. Ele é o que faz toda a parte das ilustrações. Ele é um cartunista, né, e ele compõe páginas, né, com seus desenhos. Quer dizer, é integrando o texto com a ilustração. Isso é raro, não é muito comum acontecer, né, nas obras de história, notadamente. Mas esse uso de tudo que o livro didático contém, né, a gente saber explorar mais o livro didático, eu acho que é inerente ao trabalho do professor. Então, usos de livro didático, eu quero frisar bem, eles dependem exclusivamente da figura do professor. Aí não há nenhuma outra interferência a não ser a concepção de ensino que o professor tem. E até quando e quanto ele quer depender do livro didático. Sabemos, tenho plena consciência de que o trabalho do professor é muito difícil. As condições de trabalho dele são precárias, ele tem que pular de uma escola para outra, correndo, os salários são baixos, tem que dar muita aula. Mas eu acho que é o momento de uma reflexão significativa, né, do papel do professor na relação com o livro didático. Ele pode mudar o livro didático? Eu tenho certeza que sim. Quer dizer, é ele que pode dar condições e subsídios para as editoras transformarem o livro didático, melhorarem seus conteúdos, refletir exatamente sobre esse excesso hoje de imagens no livro didático, o papel que essas imagens desempenham no livro didático, qual é o papel da escrita efetivamente, né, na obra didática, até que ponto o livro didático está contribuindo, né, para a autonomia intelectual do aluno ou não. Acredito que cabe a ele, sim, desempenhar um papel significativo nesse processo de transformação do livro didático em um instrumento que possa ser mais útil para os professores e para os alunos. Acredito também que a interferência dos professores nesse processo é significativa, principalmente se ele tiver critérios bastante rigorosos na escolha do livro didático que ele vai fazer.
é um livro didático que vai facilitar a vida do professor? Em que medida? Vai facilitar porque ele não tem que fazer mais nada? E eu quero só finalizar dizendo o seguinte: não vai existir livro didático ideal. A sensação, às vezes, que eu tenho é que o professor fica pensando, não, eu quero o livro didático. Muitas vezes me perguntam, mas qual que é o melhor livro didático? Não tem o melhor livro didático. É claro que tem livros que são ruins. Concordo, tem livro que é muito ruim. Mas não, nenhum livro didático vai ser aquele salvador da pátria. Não é ele que vai decidir, né, e resolver os seus problemas de sala de aula. Nenhum professor precisa ter essa expectativa. Vai ter livros didáticos melhores, outros piores. Mas, né, o que nós podemos afirmar é que o livro didático tem que ser apenas um dos instrumentos de trabalho do professor. Obrigada.